Vamos chamar o Christian para iniciarmos a nossa live. Opa! Agora sim. Boa noite, Christian. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Ó, já deu uma travadinha aí no teu sinal. Dá uma olhadinha aí para a gente começar. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. E sempre aquele pedido, né? Para vocês que vão chegando na live, vão passando o aviãozinho, convidando as pessoas que vocês entendem que podem se beneficiar de alguma forma com esse tema de hoje. Também vão dando o coraçãozinho aí. Esses coraçõezinhos é uma forma da gente agradecer também, né, esse convidado, agradecer por essa live. Então, quanto mais coraçãozinho der aí, é sinal que vocês estão gostando. Pessoal que Acho está que aqui no agora foi. sul, agora tá legal, Cristian. Agora não travou, Show. né? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Isso. Então tá bom. Então, boa noite a todos que estão chegando na nossa live hoje. Boa noite, Christian. Boa noite, Hilton. A gente traz Boa esse noite. tema hoje tão importante, tão interessante, principalmente para esse período que a gente está vivenciando agora, que a gente está experimentando, né? Esse tema que é o Reiki. E aqui a gente colocou justamente esse título assim para provocar um pouquinho, né? Reiki e espiritualidade. Porque é tão difícil, às vezes, a gente falar sobre espiritualidade com as pessoas, que as pessoas ainda confundem um pouco esse termo, essa palavra, né, achando que a gente já vai falar algo que tem a ver com algum tipo de religião. E como eu sempre falo nas minhas lives, quando é preciso falar de espiritualidade, eu gosto aqui de dar esse entendimento de que eu vejo a espiritualidade como uma energia que é livre, que é solta, assim como o oxigênio, e que qualquer pessoa pode se conectar a ela ou não, né? Então, sempre que vocês ouvirem a gente falar em espiritualidade, aqui a gente está falando disso, de uma energia que é benéfica, que é positiva, tanto quanto qualquer religião, porque através da religião a gente também consegue se conectar à espiritualidade e a religião tem seu papel fundamental para isso. Mas hoje aqui o nosso tema, Reiki Espiritualidade, a gente está falando sobre uma técnica que vem, né, lá do Japão, e a espiritualidade no sentido dessa conexão toda, né, que o Reiki beneficia dos nossos corpos sensoriais, a conexão com o nosso corpo físico também. Então, boa noite, Christian. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, para eles, né, quem é a primeira vez que está te assistindo. O Christian também participa da Feira Mística do Bosque, que a gente realiza lá no Royal. Então, por favor, apresente-se. Boa noite mais uma vez, Hilton, pessoal que está entrando. Então, bom, tô aqui no meu espaço, consegui hoje uma conexão aqui, né, para fazer diretamente daqui. E caso dê uma travadinha, aí me avisa que ainda estou ajustando a internet aqui. Então, pessoal, eu sou aqui de Santa Maria também. Atendo em Santa Maria e o Reiki é um dos pilares que sustenta o meu trabalho como terapeuta holístico, né? Muito bom esse convite, porque sem dúvidas aí é minha vida, né? O Reiki entrou na minha vida com tudo e ficou e com certeza vai ficar. E junto trouxe o quê? A espiritualidade, Com né? certeza. Então, até quando o Wilton propôs o tema, eu pensei, né? Reiki espiritualidade. Hoje a gente costuma associar tanto a espiritualidade diretamente com a religião, que eu pensei duas vezes, até comentei contigo, né, Hilton? Será que a gente vai fazer reiki e espiritualidade? Será que a gente não deveria fazer só reiki? Primeiro explicar o que é reiki? Mas não, né? Eu acho que realmente é importante a gente já trazer esse tema. E
tocar diretamente no ponto que é interessante tocar. É um Enfim, desafio, continuando. é um desafio e, na verdade, é uma forma de provocar, né? Porque uma coisa está com a outra, não tem como desassociar. Nós somos seres espirituais. Então, vamos entender agora como que o Reiki atua nisso tudo, né? Eu aprendi durante as lives aqui, agora, Christian, que quando trava, a gente continua falando, ele grava igual, tá? Perfeito. Então, quando der uma travadinha aqui, eu vou permanecer escutando, a menos que dure mesmo, que eu veja que vai cair a conexão, aí eu vou intervir aqui de alguma forma, mas você segue e vamos, caso travar, mas eu acho que não vai acontecer, tá? Perfeito. Então, legal. Pessoal, boa noite, Cris, Tina, boa noite, Michele, boa noite, seu Moura, Lucas, boa noite, Ana Lúcia, todos vocês que estão chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Eu quero que vocês, à medida, né, que a gente for falando aqui nesse tema tão interessante, vão colocando as perguntas, vão colocando observações. Eu tenho aqui algumas perguntas já que deixaram, né, nas minhas redes sociais a respeito desse tema e que a gente vai, com certeza, falando sobre elas e no momento eu vou colocando elas conforme chega naquele ponto ali. Mas vocês que estão participando podem ir enviando perguntas também. Então, Christian, como que a gente começa sobre esse tema? Será que falando do início lá do Sul ou vamos falar do Reiki na atualidade aqui? Eu acho que eu vou continuar a minha apresentação e já digo como é que o reiki entrou na minha vida e como que isso influenciou a minha vida, trazendo junto a espiritualidade, né? Então, foi uma coisa bem engraçada, inclusive, né? Eu acordei um dia. Travou. Né? Daí foi aquele, não sabia o que era ainda, mas simplesmente deu aquele estalo. Então eu fui pesquisar o que era. E agendei minha primeira sessão, fiz minha primeira sessão. E aí na primeira sessão, então, que foi um contato diferente, né? Com algo assim que eu nunca havia sentido na minha vida. Aí que eu digo que foi o primeiro contato com uma energia espiritual, né? Com um espaço dedicado para energização, com contato com a espiritualidade, né? E agora voltando no que tu começou falando, né? O que é espiritualidade? A gente pode tratar como uma energia, né? Como algo que permeia tudo, existe dentro de todos, dentro de tudo, né? Então, essa primeira experiência, eu digo que foi, então, essa conexão, onde se iniciou essa conexão com a espiritualidade através de uma energização, através do recebimento de uma energia, né? Esse contato ele pode se dar de várias formas. Então, o Reiki, ele vem trazendo uma forma de quê? De fazer o ser humano, o corpo físico, se conectar, né, com algo além. Não enxergamos, mas sentimos. Então, para definir o reiki em palavras é uma coisa fácil, né? O rei, ele significa universal, o que significa energia vital, energia do corpo. Rei, energia universal, que energia vital que existe individualmente em cada um. Agora, para a gente entender isso, a gente tem que sentir, né? Então, vou perguntar se tu concorda comigo nessa parte, Hilton. Exatamente. Às vezes é tão difícil a gente explicar o que que é o Reiki,
eu digo, olha, vem, vamos lá, vamos fazer uma sessão, vamos experimentar aqui para você entender, é mais fácil. Perfeito. Então, às vezes eu digo para algumas pessoas que vêm com muitas dúvidas, pô, Cristian, mas como é que é? Como é que faz? O que que tu usa com a mão lá que eu vejo tu traçando um negócio no ar? Eu vejo tu fazendo um sopro. O que que é isso? Né? Ver através dos vídeos, enfim. E eu vejo que a pessoa ela quer saber muito, mas ela ainda não sentiu, ela ainda não teve aquela experiência e simplesmente se acalmar um pouquinho, sair da correria do dia a dia, que né, todos nós vivemos isso, né? Faz parte já, enfim, de parar um pouquinho, relaxar e sentir a energia do ambiente, sentir né, a energia que é trabalhada aqui, neste espaço, ou em qualquer espaço que seja, que tenha alguém aplicando reiki, e sentir aquilo. Isso é o que realmente, assim, para mim, foi transformador, né? O sentir. Aquele processo de me conectar com alguma coisa que eu não entendia, mas, enfim, o sentir me fez mudar de vida, vamos dizer assim, né? Então, aquele algo que eu acordei procurando aquele dia, aquela coisa que me faltava, que eu não sabia o que que era, veio através de um contato, que foi um pequeno contato, né? Digamos assim, foi não seria migalha, não seria migalha a palavra, mas um pouquinho, né? Que veio e se estendeu, né? É um contato que foi um momento e se estendeu pro resto do dia, para todo o dia. Foi uma gota. Foi uma gota, exatamente. Então, é aí que entra a questão espiritual, né, Ailton? Como é que a gente faz, né, para se conectar cada vez mais? Então, o reiki ele vem muito com o autoconhecimento. Né? Então, esse processo de sentir a energia, ele também te traz um... Tá, mas o que que eu faço agora? Para onde que eu vou? Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, vou voltar para o meu trabalho, vou voltar para, enfim, dar seguimento às minhas atividades, mas eu estou sentindo que eu preciso mudar alguma coisa. Estou sentindo que tem algo aqui dentro de mim me dizendo, não, essa atitude não condiz mais com a tua realidade. Então se inicia um processo de quê? De autoconhecimento, né? Esse contato, ele pode te despertar para algo além e esse algo, ele te desperta uma curiosidade que tu quer mudar a tua vida e isso traz o autoconhecimento, se conhecer mais, como é que eu posso mudar a minha vida, como é que eu posso melhorar a minha vida, melhorar minhas relações, melhorar o meu trabalho, melhorar isso e aquilo. E isso está muito relacionado com a espiritualidade, né? O que que é a espiritualidade? Além dessa energia, né? É o autoconhecimento, não é mesmo? Então, Porque, na eu trouxe. verdade, vou te interromper um pouquinho aqui. Vamos lá. Perde teu raciocínio. É, quando o Reiki surgiu, né, quando essa técnica surgiu, através do Sui, a gente está falando aqui do Reiki pelo método Sui, que foi o primeiro método de Reiki que existiu. Através do Sui, depois desse método, veio todos os outros que existem. Mas como que aconteceu isso? O Sui, na verdade, ele tinha um questionamento e ele se retirou para o Monte Kurama, que existe no Japão. Este retiro, ele existia naquela época, e talvez ainda até hoje,
num processo de 21 dias, que eles ficam em retiro lá naquele morro, aquele monte, em meditação. E, em função desse questionamento que o Usui tinha, eu não vou contar toda a história do questionamento aqui, porque senão eu vou ocupar a live inteira, mas ele chegou um momento que ele não encontrou mais as respostas que ele precisava e ele se retirou para o Monte Kurama para fazer esse período de retiro lá. E no 21º dia, no amanhecer para o 21º dia, segundo conta a lenda ou a história, ele teve o que a gente chama de lampejo, aonde ele teve todo o conhecimento do Reiki. Então veja que o Reiki veio por um processo espiritual, na verdade, né? Ele chegou ao Usui através de um processo espiritual, aonde ele canalizou todos os símbolos, toda a forma, que depois teve a colaboração do Shojiro e da Takata, né, que organizaram tudo isso, mas o Reiki não tem, como a gente falou, não tem como separar uma coisa da outra, porque ele foi concebido através de um processo espiritual. Então ele está aí hoje trazendo benefício para todo mundo que experimenta ele, também por esse canal aí, certo? Vai lá, Christian, siga. Perfeito. E dando continuidade, então, ao raciocínio, no momento que algumas pessoas elas se interessam mais pelo Reiki, muitas pessoas fazem a sessão de Reiki, recebem a energia, e muitos acabam fazendo o curso, né? Acabam fazendo o nível 1, se interessam, pô, eu quero me desenvolver mais, isso tá legal. E é aí que entra o quê? A filosofia de vida que o Usui traz pra gente. Seguir os 5 princípios, né? Então, os 5 princípios do Reiki, começando por só por hoje, não me irritarei, só por hoje, não me preocuparei, e por aí vai. Por que isso? Né? Por que seguir esses princípios? Porque isso te faz ter uma qualidade de vida. E esses ensinamentos que trazem essa qualidade de vida, a gente pode novamente associar à espiritualidade, a esse processo espiritual que foi a canalização do Reiki e essa missão espiritual que nós temos de ter compaixão, de ser mais amorosos, de olhar ao próximo, né? Por exemplo, vou sair ali na rua agora, o fulano me corta na esquina de carro e eu tenho 2 opções. Ou eu relevo, ou eu posso, né, xingar o cara. Então, só que tudo isso tem consequências, né? Tem consequências, inclusive espirituais. Existe o que nós sabemos aí por vários nomes, como karma, ação e reação, lei de causa e efeito. Tudo, né, remete à mesma coisa. Aquilo que eu emano volta para mim, né? Energia. Então, novamente, a pessoa que se interessou pelo Reiki faz o nível 1 do curso, por exemplo. Então, querendo ou não, ela entra no desenvolvimento espiritual, que já havia começado, né? No momento que ela fez a sua sessão de Reiki, recebeu uma energia mais sutil, né? Algo mais sutil que a gente imagina que vem de cima, né? O que vem de baixo vem da terra, o que vem de cima vem do céu, vamos colocar assim. No momento que ela recebe essa energia sutil, ela já inicia seu desenvolvimento espiritual. Mas no momento que ela se compromete com uma filosofia de vida que um método como o Reiki traz, aí, meu amigo, a coisa deslancha ainda mais, né? E se eu posso falar se eu tenho alguma propriedade para falar de espiritualidade, é se comprometer com alguns ensinamentos
como esses que o Usui traz, que se assemelham muito com os ensinamentos que a gente pode fazer uma comparação que Jesus trazia em forma de parábolas, que até hoje a gente tenta entender, né? É tão complexo, mas o Sui traz, através do Reiki, uma forma de canalizar essa energia e traz também uma filosofia de vida, porque isso sim se configura num desenvolvimento espiritual, né? Então, eu sempre digo para as pessoas que vêm consultar aqui comigo, vocês podem vir fazer Reiki, né, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Se a gente não efetuar uma mudança, se a gente pelo menos não tiver um diálogo para ver o que a gente pode melhorar, talvez a semana que vem tu volte do mesmo jeito. Não é isso que a gente quer. Eu não quero que você fique bem, energizado, se sentindo super disposto, mas volte para o seu dia a dia com os mesmos comportamentos, né? Então, por que o Reiki é tão forte? Porque o Reiki traz essa filosofia, traz enfim, esses pontos que são muito importantes a gente trabalhar no nosso dia a dia, né? Acho que a gente tem uma pergunta aqui. Eu acho que caiu, foi para cima. Eita. Cadê? Ela perguntou: o reiki está ligado a alguma filosofia religiosa? O, Deu e, uma travadinha ali. o Reiki ele não tem vínculo com nenhuma religião. O que eu trouxe sobre essa comparação com os ensinamentos de Jesus, pois é o que a gente busca, né? Através da espiritualidade, se eu sou um espiritualista, o que eu prego? O amor, a caridade, o olhar ao próximo, fazer o bem sem ver a quem, né? O Reiki traz essa filosofia. Ele traz principalmente através desses princípios que o Mikao Usui trouxe, mas ele não tem ligação direta com uma religião. Esses princípios, eles auxiliam para que a gente adote o reiki como um estilo de vida, né? Então, quando você fala assim, somente por hoje ser grato, né? Então, se você exercitar durante todo o dia a gratidão, isto passa a fazer parte de você, né? Então, e é tão interessante que se você trabalha esses princípios durante 21 dias, você vai adotar isso. Tudo aquilo que você pratica durante 21 dias se torna uma verdade. Então, Importante. você não vai mais precisar praticar porque aquilo vai se instalar automaticamente. Então, imagina se durante 21 dias você treinar a gratidão, ao passar esse período de 21 dias, isso vai acontecer naturalmente na sua vida, né? Eu quero dar um salve para Elisângela, que é a minha mestre Reiki, que está na live. Olha, É coisa boa. Então, esses princípios é algo bem interessante de você pesquisar e, né, para quem quer conhecer um pouco mais do Reiki e colocar em prática, né, na sua vida. Cristian, a gente está falando do reiki, a gente acabou entrando para o que acontece depois, mas de repente tem pessoas aqui que não conhecem o reiki, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a aplicação, como que acontece uma sessão de reiki, como que funciona isso tudo, né? Para que as pessoas, porque existem muitos mitos hoje em dia em função do reiki, até uma das perguntas que eu tenho tem bastante a ver com isso, uma das perguntas que deixaram para mim, e de repente a gente já responde aí nesse processo. Então, como que funciona? O que que a pessoa deve esperar quando chegar num espaço de reiki, né? Como que isso vai acontecer? perfeito. Então, só dando mais uma continuidade, como tudo é bem pensado, né? Essa questão dos 21 dias,
tudo que a gente faz durante 21 dias se enraiza no nosso ser, né? E o Reiki traz essa questão de fazer 21 dias após o curso, enfim, né? Importante. Então, sobre a aplicação em si, uma sessão de Reiki, né? Então, hoje eu consegui fazer diretamente aqui no meu espaço. Aqui eu tenho a minha maca, onde eu trabalho, e é feito, então, o relaxamento, né? Toda sessão de Reiki, ela tem um relaxamento, em que a pessoa se deita. Nós fazemos alguns exercícios de respiração. Isso não é regra geral, mas é a forma que eu trabalho, né? Então, a maioria dos terapeutas provavelmente faz esses exercícios para trazer um relaxamento, já começando a conectar a pessoa mais com a sua respiração, né? E qual é o objetivo disso? É justamente sair um pouquinho daquela vibração, né? O que a gente chama de vibração, aquilo que a gente está acostumado no dia a dia, né? Correria, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ser multitarefa, cuidar da casa, cuidar da família, do trabalho, enfim. Então, começando a sessão com esse relaxamento, com essa respiração. E então, o terapeuta reikiano, ele se torna um canal, né? Vamos voltar ao que é o Reiki. Energia. Vamos colocar assim? Energia que vem do universo, energia que vem do cosmos, vem do universo. E o terapeuta reikiano, ele se torna um canal para essa energia, né? Essa energia que flui através da cabeça, passa pelo coração e sai pelas mãos, né? Então imagine a energia saindo pelas mãos. Essa energia que sai pelas mãos, então ela é aplicada no paciente que vai estar deitado na maca. Pode ser feito sentado também, sem problemas, mas aqui a gente faz deitado, então a energia é aplicada em pontos específicos. O que são esses pontos específicos? São os principais centros de energia que existem no nosso corpo, né? O que nós chamamos de chakras. Então, temos o chakra coronário, temos o chakra frontal, chakra laríngeo, cardíaco e mais os 3 lá de baixo, somando aí no total de 7 principais, né? Principais porque são os que a gente mais trabalha, são como os centros que regulam os outros, né? Mas existem por todo o corpo, então existem muitos chakras. Enfim, então é feita essa aplicação. E quando flui a energia nesses pontos específicos, então o terapeuta habilitado, ele vai ter formas de entender quais são os pontos que essa pessoa está precisando receber energia, né? O Wilton usa se não me engano, tu usa o pêndulo, né, Wilton? Tu tem A própria palma das mãos, né? Indica também. Tem conhecimentos do pêndulo, por exemplo, a própria sensibilidade que as tuas mãos elas adquirem com a técnica, tu consegue perceber, né? Pô, tô passando aqui, né? Vamos dizer que eu tô passando na região do cardíaco da pessoa, sentir um peso, sentir, né? Isso é ensinado também para quem decide virar um reikiano, o diagnóstico, né? O pêndulo é algo muito interessante também. Enfim, o terapeuta habilitado ele vai saber os pontos específicos e vai fazer essa aplicação. Então, reestabelecendo o fluxo energético naquela região para que a energia flua corretamente. E, então, no momento que essa energia começa a fluir corretamente, aí que as portas começam a se abrir, né? Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. Digamos que eu guardo muitas mágoas,
né? Eu sou um tipo de pessoa que fica muito magoado, com facilidade, e fala assim, não, isso eu não perdoo, isso eu vou daqui para outra vida e nunca vou perdoar. Tudo bem. Isso fica em algum lugar, né? Isso fica por aí, né? Temos aí o cardíaco, um cardíaco bloqueado, né? O chakra cardíaco bloqueado é aquele chakra daquela pessoa que não consegue perdoar, que não consegue se abrir para o amor, né? Então fica ali, fica entre o cardíaco, entre o plexo solar, que é mais abaixo aqui, fica ali aquela energia estagnada. E essa energia, ela pode acarretar o quê? Problemas físicos. Então, tudo que é sutil, toda essa energia que a gente está falando, tudo isso é sutil. Mas qual é o grande problema? Né? Se eu guardei essa mágoa que por um tempo ela ficou ali sutil, né? Quando eu me refiro a sutil é porque ainda não está visível aqui no físico. Se passa um tempo e aquela pessoa ela não perdoa, ela continua guardando as mágoas, esse processo ele vai descendo, digamos assim, até chegar aqui no corpo físico e a pessoa ela pode ter aí realmente problema, né, no pulmão, pode ter problema no coração. E aí é quando a gente entra com outras técnicas, outros processos também a nível físico, né? Aproveitando para fazer um parênteses aqui, o reiki ele sempre vai, ou quase sempre, complementar um tratamento que possa já estar sendo feito a nível físico ou não. Né? No caso de uma pessoa com uma doença, ela precisa de um tratamento a nível físico e precisa de um tratamento também a nível sutil. Né? Porque é tudo a mesma coisa. Tá tudo junto. Não tem como separar. O terapeuta holístico, ele entende isso. Ele vê que nós não somos apenas um corpo, matéria, isso aqui que dá para pegar. Nós somos também uma energia, essa energia que está aqui, que a gente não consegue ver, mas que está aqui, que existe. Né? Então, voltando, comecei falando sobre a aplicação do Reiki. Então, já entrei dizendo agora do porquê que a gente aplica o Reiki. Né? Eu quero restabelecer a minha energia, eu quero evitar processos físicos, como uma doença, né? Ou, se eu já tenho, eu quero reverter isso, certo? Então, quando a gente faz esse diagnóstico, quando a gente está trabalhando no paciente, a gente consegue ter uma ideia de que pontos ele precisa e, enfim. Então, assim a gente vai acompanhando, fazendo um acompanhamento com várias aplicações desse mesmo processo, identificando, pô, esse ponto aqui que a gente começou trabalhando, passou 3 meses fazendo aplicações regulares, e tá ok, legal, show, vamos trabalhar outra coisa? Né? Ou no meio desse tempo a gente já identificou esse outro ponto. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento. E é mais ou menos por aí, né? É isso aí. Você falou em 7 chakras. Vamos citar eles apenas para que as pessoas, né, tenham pelo menos o nome, a localização a gente talvez não possa mostrar aqui hoje na live, mas pelo menos para as pessoas terem uma ideia, um conhecimento de quem são esses 7 chakras, né? Então, você citou ali 3, acho que é o chakra da coroa, que fica na cabeça, né? Coração para cima, o chakra frontal, que fica aqui no topo do nariz, a garganta, que fica nessa cocleazinha, depois
o cardíaco. Oi. Deu uma travada aqui, eu acho. Depois o Tá no cardíaco, cardíaco? né, que Tá. fica bem no centro do nosso peito, aqui na forquilhazinha que a gente tem no peito. Plexo solar, que fica acima do umbigo. Depois ficam os 3 dedos, 4 dedos acima do umbigo. O chakra sexual, que fica abaixo do nosso umbigo. E o chakra raiz, que fica na região dos nossos órgãos genitais. Então, esses são os 7 principais chakras pelos quais o Reiki trabalha. Cada chakra desses, ele tem uma ligação com uma glândula e aí a parte orgânica daquela região que ele está localizado, né? Mas então, são 7 de muitos chakras que existem no nosso corpo. Inclusive, no centro das mãos, nós temos um chakra que é pelo qual a gente transmite a energia do Reiki quando vai trabalhar, né, com alguém. Certo? Vamos para alguma pergunta? Vamos lá? Então, essa pergunta foi me deixada no Facebook, porque a gente divulga a live também no Facebook lá, embora o Facebook não tenha essa ferramenta que a gente possa dividir live com outra pessoa lá, né? Só no Instagram. Então me deixaram essa pergunta assim: o Reiki pode ser aplicado ou recebido por qualquer pessoa? Perfeito. O reiki, ele não tem contraindicação. Então, o que a gente diz é que essa energia, ela é inteligente. Então, mesmo que, digamos, um terapeuta que está dando seus primeiros passos com o reiki, e ele não tenha toda essa confiança de fazer um diagnóstico, entender aonde seu paciente está precisando receber energia. Faça a energização da mesma forma. O reiki é uma energia inteligente, né? Ele vai ser atraído, essa energia ela vai ser atraída até o ponto que é necessário. Respondendo a pergunta, sim, pode ser feito em qualquer pessoa. Para quem vai se tornar, eu acho que também é isso, mas para quem vai se tornar terapeuta, existe toda uma caminhada para isso, né? Uma preparação. O curso ele é dividido em tu usa 4 níveis ou tu usa 3 com a divisão do terceiro Christian? Eu uso o 3 com a divisão do terceiro, 3A e 3B. O quarto, isso. Então tem toda uma caminhada, né? E durante cada módulo desse processo, a pessoa vai recebendo uma iniciação e vai aprendendo a lidar. Então, se você e o ideal mesmo é que antes de você se tornar um terapeuta reikiano, é que você tenha contato, né? Que você conheça, vai se aplicar, vai, né, receber o reiki, ah, ou da pessoa que você vai fazer o curso, do mestre que você vai fazer o curso. É interessante também, o reiki ele só pode ser iniciado por um mestre, né? Então que já passou por todos esses níveis de formação. Então vai fazer o reiki com essa pessoa, agende uma sessão, vai experimentar, faça algumas sessões, porque isto também vai ajudar você, né, no momento da sua iniciação, com certeza. Hilton, só aproveitando para fazer um parênteses aqui, a gente muitas vezes se impressiona com essa questão de energia, e isso eu tenho propriedade para falar, porque eu já errei e já quebrei a cara. Então foi pô, bacana, existe uma energia, então eu posso pegar essa energia que eles estão falando aí e aplicar, né? Eu posso olhar o símbolo na internet e aplicar. Isso pode trazer consequências, né? Se a pessoa não for devidamente iniciada, receber essa iniciação em que realmente flui a energia cósmica, a energia universal, que é o Reiki, ela pode estar doando a sua própria energia, né? Por que eu lembrei disso com essa pergunta? Porque já me fizeram uma pergunta semelhante e depois, inclusive eu já passei por isso, a pessoa veio fazer o curso comigo e estava até caindo os cabelos.
Então, assim, bem, pode dar uma complicação aí. É importante cuidar isso, ficar atento. Eu já tive também essa experiência com uma aluna que veio fazer a formação de Reiki conosco na TSP e ela me falou que ela já estava doando energia, mas que ela passava muito mal. E claro, ela não tinha iniciação, nenhum tipo de defesa, né? Porque quando você vai trabalhar com energia, você precisa também ter você aprende no curso a sua proteção. Então, para que você justamente não sofra esse impacto. E ela estava aplicando a energia dela, né? Então, fazendo uma doação complicada ali. É bem real isso que tu falou. Existe mesmo. Muitas vezes a pessoa acha que é só olhar o símbolo lá. Eu, inclusive, sugiro que nem se exponha ao símbolo, né? Ele é um símbolo secreto, então às vezes tem pessoas, eu vejo pessoas que fazem o curso, depois tem um quadro com o símbolo um ou tal, porque esses símbolos eles são portais, né? Então podem acabar despertando coisas dentro daquele ambiente ou com a pessoa que convive olhando para ele. Isso não é bom. Então, cada coisa no seu momento e no seu lugar, né? Os símbolos do reiki, na minha opinião, não foram feitos para serem uma pintura, quadro, enfim. Por isso que ele já é chamado de símbolo secreto, né? Mas, Perfeito. ok. Aí alguém deixou um comentário assim no Instagram. Uma pessoa me disse que reiki não é coisa do bem. Olha só. Olha aí, vamos ver. O que será que se passa, né? Não tem como a gente julgar quem disse isso, né? Mas o que a gente Mas sabe muito é que o reiki ele é uma coisa do amor, né? a gente sabe que existe sim, e não dá para negar que existe o preconceito, né? Inclusive, quando a gente conversou sobre o tema da live, eu pensei, pô, será que eu quero falar de espiritualidade mesmo? Será que eu não quero. Por quê? Não é porque eu tenho problema com a espiritualidade, mas é porque, às vezes, a gente, só de falar na palavra, a gente acaba trazendo uma miríade, uma bagagem assim tão forte lá de conceitos, de preconceitos errados, né, errôneos sobre, enfim, a espiritualidade ou o reiki. E acredito que possa ser isso, né, que possa se passar com essa pessoa. E é perfeitamente entendível, nem sei se existe essa palavra, mas essa questão. Inclusive, eu sempre falo das minhas experiências porque é o que eu vivi, né? Hoje eu estou aqui, né, no Reiki, mas eu já fui um desconfiado, vamos dizer assim, né? Por quê? Por isso que eu falei, é uma bagagem, assim, de conceitos e a gente não conhece e vai lá e, enfim, isso é passado e passado e passado adiante. Mas pode ter certeza, viu, que é uma coisa do bem, sim, é uma coisa de Deus, é uma coisa que veio Saudável. saudável, é uma coisa que Muito veio para e de muito amor, tanto, né, por quem aplica e que vai transformando também aquele que recebe, né? Com certeza. E uma outra pergunta assim, ó, Reiki trata somente a ansiedade? É que eu acho que geralmente quando se vê uma propaganda, uma divulgação do Reiki, ele sempre está associado com ansiedade, né? a ansiedade. É difícil Uma alguém que não é pergunta, ansioso hoje em dia, né? Mas porque qual é a, a causa da ansiedade, né? Ailton? A raiz que traz. São muitos fatores. Então, o reiki ele vai estar trabalhando todos esses fatores que muitas vezes levam a pessoa a ter uma ansiedade, né? Digamos assim, eu tenho
um trauma quando eu, enfim, posso ter me acidentado. E toda vez que falam em sair de carro, a pessoa dispara uma crise, dispara um gatilho que vem toda essa ansiedade, né? Então aí nós temos uma raiz, né? Na verdade foi aquele acidente, foi aquela questão emocional. O reiki vai trabalhar o quê? Vai trabalhar essa causa mais profunda que está lá enraizada, né? Que foi que gerou esse trauma. Então o reiki ele vai trabalhar a nível emocional, mas ele pode trabalhar também em outros casos a nível mental, né? Reprogramando crenças, né? Lá no nível 3, no nível 2, a gente aprende. Eu posso utilizar o Reiki também para fazer uma reprogramação mental. Então, isso é a nível mental, não é emocional. Enfim, são diversos os usos. Não vou me estender muito, né? Respondendo a pergunta, não é só ansiedade, digamos assim, que o Reiki trabalha. Tem tempo? Essas são as perguntas que eu tinha aqui. Não sei se o pessoal que está assistindo a live quer fazer alguma pergunta, aproveite esse momento, coloque sua pergunta aí para a gente responder. Tinha uma provocação ali, deixa eu ver aqui, recuperar. Como podemos saber se a pessoa escolhida para nos iniciar é a pessoa certa? Eu acabei respondendo já isso quando eu falei sobre o mestrado do Reiki, né? Já Sim. essa, essa resposta. Olha, eu bem perdido aqui, né, Hilton? Meu chat travou lá, eu achei que ninguém tinha falado nada mais. Primeira live em conjunto aqui, né? Vou me dar um desconto. É isso aí. Reiki igual energia do coração ali, Cristina. Salve para Cristina. Perfeito, né? A gente vê que o Reiki, isso eu ensino nos cursos. É importante saber as técnicas? É importante, é necessário. Mas mais importante que isso, o que é mais importante que isso? Tá aqui, ó. Qual é a sua intenção reikiano ao aplicar reiki? Qual é a sua intenção? Então, você pode ser um canal muito forte de reiki, receber muita energia. Depende da sua intenção, né? Se a minha intenção é apenas fins comerciais, tudo bem, não tem problema. Deixo bem claro, inclusive tem muito tabu sobre isso, que o reikiano não pode cobrar. Claro que pode, né? Agora, se o meu interesse é apenas fins comerciais, talvez eu não vá, sei lá, um canal tão forte de reiki. Não é que não vá fluir, vai fluir sim. Mas o reiki é amor. O reiki é querer ver a outra pessoa bem, né? Inclusive tem técnicas de quando você está aplicando o reiki, você visualizar a outra pessoa sorrindo, por exemplo. Que coisa mais pura do que isso, né? Então, já aproveitando para quebrar esse tabu aí também que o reikiano não pode cobrar. Uma vez eu falei, eu dei uma entrevista num canal do YouTube, bem conhecido, por sinal, e eu estava explicando sobre os mestres do Reiki, eu estava contando a história do Reiki. Coloquei lá, porque na verdade foi Takata, né, que organizou essa parte. A gente até comenta que ela colocou a parte administrativa do Reiki, né? Então o Sugiro ele organizou os módulos e Takata veio e colocou a parte administrativa. E lá naquela época ela já entendeu que o Reiki, o ideal do Reiki é que não se faça ele sem uma troca, né?
E alguém não compreendeu isso e colocou absurdos ali para mim, dizendo que eu estava sendo muito aproveitando para fazer o merchandise, mas não é isso. Essa troca não quer dizer que seja só financeira, né? Então, ela pode, muitas vezes a gente faz troca entre os terapeutas. Alguém trabalha com barras, outro trabalha com reiki, a gente se troca, mas nunca deixar essa energia sem ter o retorno, porque isto ela tem que ir e vir. Então, né? E para quem mantém uma sala de reiki hoje, precisa do dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a luz, para comprar o material que você vai ter ali. Então, sim, é possível sim. O reiki também pode ser utilizado e tem muitos centros espirituais que utilizam o reiki lá e que não cobram, mas lá é um lugar para fazer caridade. Então a gente tem que, na verdade, aprender a separar esses ambientes, né? Que quando você procura um terapeuta reikiano que estudou para isso, que se preparou, que possui uma caminhada e que tem um espaço específico para isso, certamente você vai fazer uma troca de alguma forma, seja em dinheiro ou como ele definir dentro do espaço dele, né? Então, é importante Perfeito. a gente ter essa concepção também, justamente para quebrar esse tabu aí que o Christian fala. Mas que legal, a gente está chegando, acho que já no finalzinho aqui. Quando eu dei uma espiadinha, faltavam uns 10 minutinhos. Ah, Rápido coisa. Ah, a mas, Ana comentou ali, Hilton, a Ana Lúcia, tem o 1, 2 e 3, acredito que ela esteja falando dos níveis, e uso para mim e para minha família. É interessante porque por onde que começa, né? Voltando lá no que eu falei lá no início, né? Toda essa transformação, por onde que ela começa? Primeiro começa dentro da gente. Depois a gente começa a querer levar para as pessoas próximas da gente, né? Eu ofereço para o meu irmão, eu ofereço para o meu pai, para minha mãe, sempre respeitando as crenças de cada um, né? Mas na medida do possível, a gente vai aplicando reiki nas pessoas próximas da gente, vai vendo como é que funciona e vai harmonizando as coisas, né? Vai harmonizando muitas vezes ali relações, o ambiente, né? Pessoas que moram numa casa e todas fazem reiki, eu duvido que aquele ambiente não seja, no mínimo, harmônico ali em algum sentido, né? Então é muito importante a gente levar isso para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente ama e, enfim, essa é a essência, né? Compartilhar essa energia pura. e cada um vai ter uma forma de encontrar o reiki na sua vida. Por isso que a Preta colocou ali, de repente a gente compra um livro e descobre, porque foi assim que eu cheguei na minha mestre reiki. Eu estava procurando um livro que eu só encontrava na internet e eu achei em Porto Alegre esse livro e ela veio pessoalmente me trazer, sem nos conhecermos, e quando chegou aqui a gente conversando, eu descobri que ela era mestre Reiki e daí partimos para o meu mestrado, que era a última parte que faltava. Interessante, eu achava que tu tinha tido o primeiro contato do Reiki comigo, O meu Cris. primeiro contato? É, Não, 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 não. que Na legal. verdade, eu te conheci depois. E a Ótimo. gente fez as nossas sessões depois. Muito legal. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final daqui um pouco. O Instagram já começa aquela contagemzinha ali. Então, ah, você quer fazer um encerramento aí, Christian? Quer fazer mais de 10 anos trabalhando com Mais, ele? mais de 10 anos aí, olha. Tempo. Você quer fazer, então, uma finalização aí nesses minutinhos para a gente encerrar? Pois bem, então, bom, quero te agradecer aí, primeiramente, Hilton, pelo convite. Mais um convite. Como tu falou no início, a gente
tem essa parceria aí na Feira Mística também, um evento sensacional, incrível aqui em Santa Maria, que eu tive a honra de participar. Levo o Reiki para lá também. E agradecer ao pessoal que comentou, participou, ou simplesmente está aí, está nos ouvindo do início ao final. Gratidão. Eu queria ser mais hábil aqui nesse chat para ver o nome de todo mundo, mas não consigo. Acho que é meu celular. Então, Quem não segue o perfil do Christian ainda, fica o convite para que você siga o perfil do Christian, porque ele também coloca bastante conteúdo lá, não só do Reiki, mas também outras ferramentas que ele utiliza dentro do trabalho dele. E também para quem não me segue no meu perfil, possa seguir ali também para ir conhecendo o nosso trabalho e dando continuidade nessa caminhada. Toda quinta-feira eu procuro ter uma live com um convidado, né? Trazendo vários temas aí. Essa live ela vai ficar disponível no IGTV, então mais tarde, né, ela já fica disponível ali. Você também vai poder depois encontrar também lá no perfil do Christian, né? E o Reiki é isso, pessoal. O Reiki, ele é um tema muito legal de falar, porque ele tem muita coisa, assim, tem muitas informações, é uma técnica que desperta na pessoa que está recebendo o Reiki, desperta algo novo nela e na gente também, porque cada sessão de Reiki é um aprendizado para a gente também, que está ali aplicando o Reiki, né? Porque é uma energia diferente e depois você recebe o relato daquela pessoa dali uns dias, né? Falando sobre a sua situação, o quanto melhorou e você consegue fazer todo esse acompanhamento. Então, o Reiki, ele é uma técnica, assim, fundamental hoje em dia, principalmente para esse período que a gente está dentro de casa ainda e é bom ficar mais um pouco. Se você sente ansiedade, o reiki ele pode ser feito à distância, né? Se você sente a ansiedade, se você está nervoso, se você de repente se percebe com medo, entre em contato. O Christian tu tem um horário, né, Christian, que tu está aplicando à distância, né? Como é que a toda pessoa faz? quarta-feira, toda quarta-feira às 20 horas eu faço o Reiki à distância e ele é de forma gratuita, tá? Então, quer ter o primeiro contato com a energia em casa mesmo, principalmente nesse tempo que a gente está evitando, né, enfim, aglomerações e tudo mais, eu continuo com meus atendimentos presenciais, mas à distância, quarta-feira, 20 horas, me chama aqui pelo meu direct e fala que tem interesse que eu te explico. Aí ele vai orientar como que você tem que se preparar para esse momento, tudo, e você vai receber a sua energia sem sair de casa. Então, o Reiki, ele é uma das técnicas possíveis de fazer isso, né? Então, legal, já começou a contagem aqui. Então, Christian, te agradeço pela presença, pela tua disponibilidade. Agradeço a todos que estiveram presentes conosco nesta live. Ela vai estar disponível daqui um pouquinho no IGTV para você assistir desde o começo, que entrou agora. Até o nosso próximo encontro. Gratidão. Abraço a todos. Então,